Olá pessoal, dando sequência na nossa aula Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, né, aplicados ao ambiente escolar. Hoje eu vou começar com as questões, né? Ontem eu não consegui colocar as questões, aí vou começar aqui com as questões para vocês realizarem aí, né? Também o pessoal mandou mensagem, também vai cair aí no inspetor de alunos de Osasco, então dá para você também que vai fazer aí para inspetor de alunos também utilizar aí essa aula, tá bom? Então vamos lá, né? Desculpa a voz, continua, mas tá melhor, né? Tá melhor, tomei um chá de gengibre aí, deu uma... Mas vamos lá, primeiros socorros, prevenção de acidentes aplicados ao ambiente escolar, vamos falar de questões, né? Então olha só, num caso de acidente com transporte de aluno, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros ou SAMU. Vimos lá, inclusive cai, né, os números lá, aparece lá os números, né, do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Imediatamente solicitando socorro. Nossa mensagem deve ser imprecisa e evasiva, preocupante e hesitante, clara e objetiva, exasperada e parcial, tolerante e subjetiva. O que eu falei? Né? O que você responderia aí? O que eu falei? Quando você está socorrendo alguém, você tem que ter muita calma, né? Muita calma, acionar aí os serviços especializados. E para isso, você não pode dar qualquer informação que seja imprecisa, né? Porque senão a pessoa demora para ajudar, né? Nem preocupada, hesitante, nem exasperada, né? Aquela pessoa fica desesperada, porque... e ninguém entende nada, nem tolerante, subjetiva, não é isso. Você tem que ser clara e objetiva, né? Quanto mais pontual você for, quanto mais claro você der a informação, quanto mais objetivo e rápido, né, sem ficar se perdendo em detalhes desnecessários, é a resposta correta. Gabarito, letra C de casa. Letra C de casa. Ó, tranquila essa questão, hein? Tranquila, tá vendo? Uma questão não tão difícil assim. Então vamos aqui para número 2, que fala de um tema que eu comentei na aula lá. Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e acompanhar a evolução do quadro clínico de uma vítima, conforme a orientação assinale a alternativa correta. Qual é aqui, gente, a alternativa correta? Os sinais vitais... Ó, vai falhando. Eita, vamos lá. Os sinais vitais são pulso, respiração e pressão arterial. Os sinais vitais são temperatura, apneia e pulso. Os sinais vitais são pulso, pressão arterial e hipotermia. Os sinais vitais são respiração, temperatura, pulso e ansiedade. E aí, gente? Quais são os sinais vitais? Aí tá dando 3 sinais vitais. Faltou um, né, que a gente viu lá, mas tem alguns aí que estão errados. O que você respondeu nessa questão aqui? Faça aí, se você quiser, dá um pause no vídeo para dar uma pensadinha e tal. Mas olha só, quais são os sinais vitais? Então o que a gente faz? A gente elimina aquilo que não tem nada a ver, né, gente? A apneia tem que ver com sono, não tem com... Eu nem sei o que é com sono, é com um negócio de... Eu lembro de mergulho de apneia, né, que você fica... alguma coisa assim, mas não tem nada a ver isso aqui, tá? Hipotermia, pulso, pressão arterial e hipotermia, respiração, temperatura, pulso, ansiedade nada a ver, né, gente? Ansiedade é uma questão aí emocional. Então a gente já eliminaria a D e a B. E aí, o que você respondeu? Você ficou aqui entre pressão arterial, respiração e pulso, pressão arterial e hipotermia. E aí, gente, qual é o gabarito dessa questão? Gabarito letra A, de amor, ó. Pulso, respiração e pressão arterial, tá? Então, importante, não tem hipotermia aqui, não é isso, tá? Então, gabarito letra A. Né? Lá na nossa aula também falou aqui de consciência, né? Falou da pessoa estar ali consciente também, mas aqui a pergunta só trouxe 3 sinais vitais que estão aqui na letra A. Pulso, respiração e pressão arterial
Não esqueça, hein? Pode cair essa pergunta aí na sua prova. 3. Para um bom atendimento de primeiros socorros é imprescindível, né? Ou seja, você não pode abrir mão, exceto, quando coloco exceto, quer dizer aquilo que você não deve fazer, né? Não deve fazer. Então, é exceto. É imprescindível um bom atendimento. Menos, né? Menos isso, exceto isso. Manter a calma e evitar pânico, sim, isso é bom para o prendimento, então não é o exceto. Avaliar a cena do acidente e observar se ela pode oferecer riscos. Então, vai pensando aí. Afastar o acidente de olhares de curiosos, manter sua integridade física e moral. Mesmo que o local do acidente ofereça riscos, permanecer no local para prestar os socorros necessários, tranquilizar o acidentado. Então vamos analisar, gente, o que é imprescindível. Manter a calma e evitar o pânico, sim. Avaliar a cena do acidente e observar se ela pode oferecer riscos, sim. É importante, senão você vai ajudar e se torna vítima. Aí, em vez de ter uma vítima, vai ter 2 vítimas. Afastar o acidentado de olhares curiosos, manter sua integridade física e moral, sim, importante também, e tranquilizar o acidentado, também é importante e imprescindível. E o que é o exceto? Aquilo que você não deve fazer. Permanecer no local mesmo que ofereça riscos, né, para prestar os socorros necessários? Claro que não. Senão, se, por exemplo, o local está desabando e você permanece lá, você vai ser mais uma vítima. Você, ao invés de o resgate ter que buscar um, vai ter que buscar 2, né? Então, você não deve, né, permanecer no local para prestar os socorros necessários se o local estiver oferecendo risco, porque senão, ao invés de uma vítima, 2, você vai ter mais uma vítima, que é quem vai socorrer. Portanto, gabarito letra D de dado, né? D de dado, tá? Então, tranquila também essa questão, comentei isso lá na aula, né? 4. Dentre as recomendações de como agir em caso de queimaduras, identifique a recomendação que não se adequa ao procedimento. Então, assim, queimadura, né? Existem muitos mitos sobre a queimadura. E a banca pode explorar isso, né? Porque é aquele conhecimento comum, senso comum. Muita gente fala, minha avó dizia, né? Tem muita coisa que sua avó dizia que é correto, mas tem umas coisas, né, que não sua avó, mas o pai e a mãe falavam pra gente, e aí não é, vamos dizer assim, indicado, procedimento de primeiro socorro, não é o melhor, que é aqueles mitos, né, antigos, que vai passando de geração em geração. Então, assim, que não se adequa, né? Primeiramente, isole a vítima do local em que foi acidentada. Ótimo, né? Tá correto, Nós estamos procurando a que não se adequa, não é para fazer. Lave a área queimada com qualquer líquido ao seu alcance. Nossa, esquisito isso, hein, gente? Retire qualquer tecido que esteja no local que foi queimado. Opa, bom, né? Proteja a queimadura com pano e tecido limpo, mantendo a região elevada para evitar inchaço. E em seguida procure um hospital. Então, o que não é para fazer aqui, gente? Lavar a área queimada com qualquer líquido ao seu alcance. Se tem lá um álcool, tem lá um detergente, você vai lavar? Não, obviamente, né? Obviamente que não. Então, não se adequa, é a alternativa B de bola, né? Gabarito B de bola. Lave a área queimada com qualquer líquido ao seu alcance. Não, né, gente? Aí não, né? Gabarito B de bola. 5. Todo tipo de queimadura é uma lesão e requer atendimento médico. Ok. Ao se deparar com um acidentado por queimadura, o procedimento inicial a ser tomado aqui vai falar daqueles mitos, né, que se fala. A. Estourar as bolhas que se formaram. B. Conversar com a vítima. C. Afastar o acidentado da origem da queimadura. D. Providenciar pomadas para as queimaduras. E E. Resfriar a vítima para amenizar a dor. E aí, gente, o que você responderia?
Essa aqui falando de queimadura, hein? Isso aqui também é uma questãozinha aí para você dar uma pensada, o que você responderia aqui, né? O procedimento, veja o que ele está perguntando, ó, é muito importante prestar atenção na pergunta. O procedimento inicial, tá? Aquele primeiro que você deve tomar assim quando tem essa situação que foi narrada aqui. Qual que você marcou aí? Gabarito, letra C, gente. Olha aqui, ó. Primeiro, né, procedimento é afastar o acidentado da origem da queimadura, certo? Então ali se está pegando fogo, né, se tem um óleo quente ali espalhado, você tem que afastar ele ali daquele ambiente. Gabarito letra C, de casa, tá? 6. Para poder determinar em nível de primeiros socorros como leigo, o funcionamento satisfatório dos controles centrais dos mecanismos da vida, é necessário compreender os sinais indicadores chamados de sinais de controle, vitais, de performance, motores ou nervosos. Ó, isso aqui fácil, hein? Já vimos, né? O que a gente tem que observar aí nos primeiros socorros? Os primeiros sinais são os sinais vitais, letra B de bola. Tranquilo essa, né? Essa todo mundo acertou, letra B de bola, viu? Não é tão difícil as questões. Eu estou mostrando as questões para vocês, na hora que vocês estiverem lendo, lá estudando o material, terem uma ideia de como que vai cair, né? E eu estou colocando aqui algumas de queimadura, estou dando uma incrementada aqui também, tá? 7. Queimaduras são cerca de decorrentes, né? Ficou estranha a frase aqui, da ação do calor sobre o organismo. Cerca de 75% das queimaduras acontece, né? Tem um R a mais aqui, no próprio lar, com crianças e pessoas idosas por descuido ou manipulação de líquidos superaquecidos. A conduta correta frente a uma vítima queimada é, sem dúvida, A. Lavar a queimadura com água corrente por um tempo prolongado para esfriar o local da queimadura. B. Aplicar gelo ou borra de café sobre o local afetado para resfriar a pele. C. Cobrir o local afetado aplicando as ataduras diretamente na pele para evitar contaminação. D. Massagear o local lesionado para acelerar a circulação do sangue. E aplicar pasta de dente ou manteiga. Ai, meu Deus. Escolher o que estiver mais próximo à vítima sobre o local afetado para resfriar a pele. Então, gente, tá vendo? Aqui traz aqueles mitos, né? Colocar pasta de dente, borra de café, né? Então, isso tudo não é procedimento correto. A conduta correta é, sem dúvida, gabarito letra A, de amor, ó. Lavar a queimadura com água corrente por um tempo prolongado para esfriar o local da queimadura, tá, gente? Gabarito letra A, tranquilo, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês algumas questões importantes aí, de primeiros socorros, né? Para você poder aí tá estudando com mais foco, né? E vamos voltar aqui ao texto, tá? Vamos voltar ao texto dos primeiros socorros, que vamos dar continuidade aqui, tá, gente? E aí você comenta aí se você está gostando, se não está gostando, tá? Na pele, né? Então, ó, corpos estranhos encravados na pele podem causar infecções, por isso devem ser removidos, quando possível, com uma pinça. E depois o local ser lavado com água e sabão. É importante essas dicas aí, né? Pinça, porque a banca pode explorar esse tipo de pergunta. Se o objeto estiver cravado profundamente ou estiver em local difícil de ser retirado, deve-se proteger o local com gás e encaminhar a vítima para o atendimento médico. Gente, aqui é importante sempre, né? Embora não está dito aí, mas se esse objeto ele for tipo aqueles objetos que tem um anzol, por exemplo, que tem aquela curvinha, é bom não retirar, gente, porque senão ao puxar você pode causar uma lesão mais grave, né? Então só se for um objeto reto, ali uma farpa de madeira, uma coisinha assim, porque se for um objeto que tenha ganchinho, por exemplo, né?
aí precisa de um manuseio mais especializado para tirar. No ouvido, olha aqui, muito comum criança colocar coisa no ouvido, né? Corpos estranhos introduzidos no ouvido causam desconforto. Não se deve tentar retirar um corpo estranho com uma pinça ou cotonete. Isso pode empurrar ainda mais para dentro do ouvido e afetar o tímpano. Olha que dica importante, né? Você não pode usar aí porque de repente você piora o problema, né? A vítima deve ser acalmada e encaminhada pelo médico. A pergunta pode vir nesse sentido. Uma criança enfiou uma coisa dentro do ouvido. Qual o procedimento correto? Aí vai falar, você deve pegar o cotonete, tirar, você deve fazer isso? Não. Qual é o procedimento correto? Acalmar, né, a criança e encaminhar para o médico. Se o corpo estranho for um inseto, pode-se proceder da seguinte maneira. Puxar a orelha da vítima para trás e dirigir um facho de luz para o canal auditivo, isso atrai o inseto, né? Uma vez entrou um mosquito na minha orelha, gente. Meu Deus do céu, acho que eu era adolescente. Deu nossa, aquele barulhinho na orelha, né? Caso o inseto permaneça no ouvido, deve-se procurar o médico. Não colocar nenhuma substância líquida no ouvido, pois pode dificultar a retirada do inseto pelo médico. Então, olha aí aqui, né? Isso aqui pode aparecer como pergunta? Pode. Né? Então, a dica aqui do facho de luz, né? Se o inseto não sair, procurar um médico. Não colocar água no ouvido, nenhuma substância, tá? No nariz, corpos estranhos no nariz podem ser removidos, fazendo a pessoa inspirar pela boca, comprimir a narina que está livre e expelir o ar pela narina obstruída, sem muita força para não causar ferimento. Caso o corpo estranho não saia, deve-se procurar um médico. Vocês viram aí que se você tomou o procedimento ali, que está indicado aí no manual, e não conseguiu, qual é o procedimento correto? Encaminhar para o médico, tá? Ó, jamais introduzir qualquer instrumento na narina, assim como no ouvido. Então, pois isso poderá empurrar o corpo estranho ainda mais para dentro, tá? Vamos lá, a garganta tá péssima, gente. Deixa eu tomar água aqui. Vamos lá, nos olhos, não, mas tá melhor, né? Tô falando tá péssima, mas assim, tá bem melhor que ela. Nos olhos. Os olhos são órgãos delicados que podem ser atingidos por poeira, areia, insetos ou pequenos corpos estranhos, provocando irritação, inflamação ou ferimentos mais graves. Procedimento: lavar o olho com água em abundância. Isso é importante. Proteger os olhos com gaze ou pano limpo para evitar o movimento do olho afetado. Não deixar que a vítima esfregue o olho, porque se é um objeto cortante, vai machucar mais ainda. Não tentar retirar um corpo estranho que fique encravado no olho, somente proteger com gaze. Uma vez caiu, eu trabalhava na indústria, caiu uma farpinha no meu olho. Aí tive que ir lá para a enfermaria, né? Aí o médico foi lá e fez o procedimento, que era muito comum, né? Na indústria, às vezes uma partícula está no ar ali e cai no teu olho. Encaminhar sempre para um oftalmologista. Se necessário, chamar o atendimento especializado para prestar socorro. Agora nós vamos falar de hemorragia. Hemorragia é um sangramento de forma descontrolada que pode levar a vítima à morte rapidamente. Sua gravidade depende de sua fonte. Então, olha só, hein? Isso é um tema também importante aí, porque cortes podem acontecer, né, na escola. Artéria, sangue jorrando, fluxo pulsátil, cor vermelho viva. Nossa, dá até um negócio falar disso. Veia, fluxo lento, estável, cor vermelha escura. Vasos, fluxo lento e uniforme. Então a artéria, né, é aquele sangue jorrando, é o mais grave, né? É o mais perigoso aí, né? Procedimento: antes de atender a vítima, colocar luvas de látex ou envolver as mãos com outro material impermeável limpo, né? Para você não proteger de contaminar, tá lá dentro da caixa de primeiros socorros, né? Chamar socorro especializado, né? Determinar a fonte do sangramento, com um pano limpo, comprimir o ferimento com firmeza por 10 minutos com a parte da ferida elevada. Então isso é importante, né?
pegar um pano limpo e comprimir o ferimento por 10 minutos. Na escola aconteceu um corte lá, falei para vocês, do menino que bateu lá no vidro e se cortou, né? Então, aí a gente pegou a gaze, aí a professora lá fez exatamente isso, colocou a gaze em cima e ficou pressionando ali para estancar o sangramento, né? Não remover o pano ensopado, deve sobrepor outro pano sucessivamente até a chegada do socorro especializado. Aí os procedimentos aqui, né, descritos aqui. Hemorragia nasal, essa é muito comum, né, chamada de epistaxe, acho que é assim que fala. É causada por rompimento de vasos sanguíneos do nariz. É muito comum isso acontecer na escola, né? A criança ter sangramento pelo nariz. Procedimento: acalmar a vítima e colocá-la sentada com o tronco e a cabeça eretos. Não deixar a vítima assoar o nariz. Pressionar a narina que sangra por 3 minutos. Aplicar a compressa fria no nariz e na face. Se o sangramento não parar, procurar o médico. Isso aqui, gente, acontece demais, né, com crianças em escolas. Então, até elas já sabem, né, porque como é o procedimento, né? Então, as maiores já até sabem como fazer, tá? Então, olha aqui, ó, pressionar a narina por 3 minutos é importante. A banca pode perguntar, ó, houve uma hemorragia nasal, qual é o procedimento, né? Aí pode colocar lá, você entre os procedimentos corretos está pressionar a narina que sangra por 5 minutos? Não, né? Por 3 minutos, tá? Então, é importante. Desmaios, também é algo que ocorre aí com uma certa frequência, né? Ocorre pela diminuição de sangue no cérebro. Pode ser causada por falta de alimentação, fadiga, ficar em lugares abafados, emoção forte ou perda de sangue, né? Já me deparei com desmaios na escola por falta de alimentação, por, como se diz, crise de ansiedade, né? Então, também pode dar aí um desmaio. Tem como sintomas a fraqueza, tontura, escurecimento das vistas, suor frio, palidez, podendo perder a consciência. Geralmente são passageiros, mas se forem causados por hemorragias ou traumatismo na cabeça, tornam-se graves. E aí o que deve ser feito? Ó, colocar a vítima em decúbito dorsal, com os pés ligeiramente elevados, assim, ó, desmaiou, o ideal é colocar nesta posição aqui. Orientar a vítima para respirar profundamente. Se estiver inconsciente, avaliar a respiração e circulação e procurar socorro especializado. Enquanto a vítima estiver inconsciente respirando, deve-se colocá-la na posição de decúbito lateral. Ao se recuperar de um desmaio, a vítima não deve se levantar rapidamente ou andar de súbito. Isso pode ocasionar um novo desmaio, né? Então, se você desmaiou, se você levantar rapidamente, você pode desmaiar novamente, né? E aqui, ó, se estiver inconsciente, tem que avaliar a respiração e a circulação e procurar. São sinais vitais, lembra que a gente já falou? Já falamos disso aqui também. Convulsões, que é também outro fator que acontece. Já algumas vezes também já peguei isso na escola. Podem ter como causas a epilepsia, a febre alta, intoxicações ou lesões cerebrais. A vítima cai inconsciente, seu corpo fica tenso e ela se debate violentamente com espasmos musculares durante 2 a 4 minutos. Procedimento: deixar a vítima deitada e afastar tudo o que puder machucá-la, tá? Então, teve um ataque ali, uma convulsão, você tem que deixá-la deitada e tem que afastar se tiver alguma coisa ali que ela possa bater, né? Algum móvel, alguma coisa, né? Retirar do seu corpo objetos que possam sufocar e machucar, né? Então, é o procedimento correto. Afrouxar as roupas e deixar que ela se debata até que os movimentos pararem. Olha uma outra coisa que a banca pode te perguntar aqui. Muita gente tem a ideia assim, convulsionou, segura, né? Não. Ó, deixa ela se debater até que os movimentos parem, tá? Porque ao segurar, você pode
machucar a pessoa ou ela te machucar também, tá? Colocar um pano sobre a cabeça da vítima para que ela não se machuque. Então, ali, proteger a cabeça, né, da vítima. Não tentar abrir a boca da vítima, né? Outra coisa que as pessoas também falam assim, teve um ataque, enfia a mão na boca. Não, tá? Dar espaço para a vítima respirar, permaneça ao lado da vítima e chame socorro especializado caso a convulsão dure mais que 4 minutos. Ó, outro dado importante aqui, tá? Sempre as bancas gostam de perguntar essa coisa de tempo, de número, então você precisa ficar atento aqui, ó. Demorou mais de 4 minutos? Qual é o procedimento? Chamar socorro especializado. Após a convulsão, lateralizar a cabeça para que a saliva escorra, evitando o engasgo. Então isso é após, gente. Tem muita gente que acha que é durante a convulsão. Não é após. Após a convulsão, você coloca a vítima, né, a cabeça de lado para a saliva escorrer, evitando o engasgo. Limpar as secreções salivares com um pano ou papel para facilitar a respiração. Então isso é após, né, a convulsão. Observar se a respiração está adequada. Se a vítima dormir, deixar na posição de decúbito lateral, né, de lado, tá? Não dar medicamentos para a vítima, chamar socorro especializado ou encaminhá-lo para o médico. Por isso que é importante aqui também que a família, né, informe a escola, porque a família normalmente já sabe os procedimentos adequados, tá? Olha aqui, ó, todos os procedimentos aí na foto. E aí, queimaduras, que nós vimos lá na pergunta, né? Já antecipei para vocês algumas coisas lá nas perguntas. São lesões provocadas por temperatura muito alta ou muito baixa, produtos químicos, choques elétricos ou exposição ao sol. Professor, o frio, né? Temperatura muito baixa pode queimar? Sim, mas tem que ser bastante intenso, né? Para fazer isso. São classificadas quanto à sua intensidade em queimaduras de primeiro grau, né? Deixa a pele avermelhada e ardida, envolve apenas a epiderme, essa parte aqui, ó, de cima, né, a parte superficial da pele. Aí qual é o procedimento? Lavar o local com água da torneira, isso alivia a dor. Colocar compressas frias. Nas queimaduras causadas por exposição prolongada ao sol, deve-se dar bastante líquido para a vítima se reidratar, colocar compressas frias na testa e usar hidratante, tá? Então isso nós estamos falando, presta atenção, em queimadura de primeiro grau, tá? Primeiro grau. Por quê? Queimadura de segundo grau já afeta aqui, ó, a pele fica rosada, dolorida e aparecem bolhas entre a epiderme e a derme, aqui, ó, tá? Essa camada superficial aqui já é uma camada. E aí o que fala? Ó, lavar com água fria e proteger o local com pano limpo. Fazer compressas frias para aliviar a dor. Não passar nenhum produto na queimadura e não estourar as bolhas. Isso pode acarretar infecções. Viu que na questão apareceu lá? Estourar as bolhas? Não estoure as bolhas. Dependendo da extensão da queimadura, procurar um médico rapidamente. Estamos falando aqui agora de queimadura de segundo grau. Agora, queimadura de terceiro grau, aquela que é grave, né? A pele fica esbranquiçada, endurecida e indolor. A dor que a vítima sente vem da queimadura de segundo e primeiro grau, que geralmente fica ao redor da queimadura mais grave. Envolve todas as camadas da pele, gordura subcutânea, músculo e ossos, ó, é aqui, né? Procedimento: dependendo da extensão da queimadura, chamar imediatamente socorro especializado. Retirar roupas e outros objetos do corpo da vítima que não estiverem grudados na pele. Se tiver grudado, gente, não é para tirar, tá? Não é para tirar, é para deixar o médico tomar esse procedimento. Resfriar o local com água e pano limpo. Monitorar os sinais vitais, pois a vítima poderá entrar em choque e ter uma parada respiratória. Se a queimadura ocorrer por produto químico sólido, deve-se retirar o resíduo do produto antes de lavar o local. Então isso aqui estamos falando de uma queimadura mais grave, que é a de terceiro grau, certo, gente?
Choque elétrico, né? Choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo que serve de caminho para a corrente elétrica em direção à Terra. Ela pode causar queimaduras, arritmias e até mesmo a morte. Deve-se lembrar que a água torna o choque mais perigoso. Então, se você tem uma área que está com energia ali, né? Você não pode, porque a água conduz. Então, se você tocar ali, você vai tomar choque, tá? E que a corrente elétrica passa por vários corpos que tiverem algum contato, né? Então, se a pessoa está tomando choque, você aperta ela, você toma o choque também. Procedimento: antes de socorrer a vítima, interromper a corrente elétrica, né? Então, se tem lá um disjuntor, algo que você pode desligar, é o que você tem que fazer. Quando isso não for possível, chamar a central elétrica ou o corpo de bombeiro. Jamais tocar em fios elétricos com as mãos. Se for necessário usar um cabo de vassoura ou outro material que não seja condutor elétrico, né? Porque a madeira não conduz eletricidade, tá? O metal, todo metal conduz, né? Então você tem que ser um cabo ali de madeira ou um outro material que não faça condução elétrica, senão você vai tomar um choque também. Verificar se o calçado usado tem solado de borracha. Após verificar todas as medidas de segurança, observar os sinais da vítima. Se houver queimaduras, usar os procedimentos adequados que nós vimos agora e chamar o socorro especializado, né? Tá aqui, ó, criança tomando choque, aí tem que desligar aqui, ó, né? Aí para evitar. Escoriação é a lesão que atinge apenas as camadas superficiais, são os arranhões. Isso é muito comum nas escolas, aí principalmente com as crianças menores, né? E aí qual é o procedimento? Lavar o ferimento com água e sabão, né? Tranquilo. Se o ferimento estiver muito sujo, colocar água oxigenada no local e enxaguar com soro fisiológico ou água. Esse aqui pode aparecer, viu, gente? Escoriação é uma pergunta muito boa para a prova, porque é algo muito comum, né? A criança está no parque, correu, aí às vezes tem um cimento ali, né? Um chão de cimento, aí arranha e tal. Então isso aqui é importantíssimo. Secar com pano limpo. Se houver algum vaso com sangramento, comprimir o local até o mesmo cessar, como a gente já falou, né? Proteger o local com gás ou curativo pronto, apenas para proteger o ferimento. Trocar o curativo diariamente ou quando estiver sujo. Se o ferimento estiver inchado e com pus, procurar atendimento médico. Contusão também é muito comum, né? Isso aqui em educação física, né? Tomar água aqui, gente, senão a garganta não chega. É a lesão sem rompimento da pele. Pode ocorrer rompimento de vaso sanguíneo formando hematoma. O lugar fica roxo, inchado e dolorido. Isso aqui em aula de educação física é muito comum. Procedimento: manter a parte contundida em repouso, aplicar compressa fria ou saco de gelo, tá, gente? Então, algo frio quando tem uma contusão, uma luxação lá, né? Aí você coloca um saco de gelo, né? Sempre proteger, né? É importante não colocar diretamente o gelo na pele, proteger ali com um saquinho, tá? Sobre a pele protegida por um pano limpo ou gaze para evitar queimaduras, né? Se a dor for muito intensa, deve-se procurar um médico para verificar se não houve uma outra fratura ou um outro tipo de problema em órgãos internos. A entorse, tá? É lesão com estiramento ou ruptura dos ligamentos. Aí aqui fala nossa língua aqui, que eu gosto de correr, né? E aí é muito comum isso nas pessoas que correm, que fazem provas aí, né, de corrida. E aí o que acontece? Às vezes você tem um estiramento. Quem joga futebol também sabe muito bem disso. E joelho, né, ruptura de ligamento. Aí é uma dor intensa na articulação afetada, que depois vai apresentar um edema, um inchaço. E aí pode ficar roxeado também por ruptura de vasos sanguíneos. Qual é o procedimento? Também colocar gelo ou compressa fria
na pele protegida, imobilizar a articulação afetada com atadura, talas ou tipóias, não puxar o local e encaminhar a vítima para atendimento médico para ver se não houve fratura, tá? Estamos falando de entorse, né? Que dá uma dor danada isso, gente. Luxação, também muito comum, né? Nesta lesão, as superfícies articulares deixam de se tocar de forma permanente. Provoca dor intensa, deformação a nível de articulação, impossibilidade de movimentos e hematoma. Procedimento, gente, não tentar colocar a articulação no lugar. Isso pode agravar o problema. Imobilizar a articulação luxada e encaminhar a vítima para atendimento médico para ver se não houve fratura. Isso aqui, ó, gente, é importantíssimo. Não tentar colocar a articulação no lugar. Muita gente fala, mas isso aí eu sei, aconteceu, eu fui lá e dei um tranco. Não faça isso, tá? Por quê? Isso tem que ser feito pelo médico, pelo pessoal da saúde, porque se acontece alguma coisa, né, não é um procedimento indicado, tá? Então, cuidado. Fratura é a lesão que ocorre com a quebra de um osso. Ela pode ser uma fratura fechada, né, quando não há rompimento da pele, provocando dor intensa, deformação do local afetado, incapacidade de alimentação de movimento, edema do local afetado. Pode ainda ocorrer hematoma e crepidação, né? Sensação de ruído provocado pelo atrito das partes fraturadas. Então é quando você quebra, né, o osso ali. Então é uma fratura fechada. E tem a fratura aberta, né, que é aquela quando o osso quebrado perfura a pele, aí ficando visível. É horrível isso, né? Aquela fratura exposta, quando o osso sai, né? Então qual é o procedimento? Não tente colocar o osso no lugar, né? Nossa, gente, eu imaginador disso. Não tente, né? Movimentar a vítima o menos possível. Imobilizar o membro fraturado com talas que ultrapassem as articulações acima e abaixo do local da fratura, na posição em que se encontra. Deixar os dedos visíveis para observar qualquer alteração, como inchaço, dormência, roxeamento. Se isso acontecer, é preciso afrouxar a faixa de imobilização. Fraturas no antebraço devem ser imobilizados com tipóia. Providenciar atendimento médico rapidamente. Vocês viram que nas várias questões aqui, sempre o atendimento médico você tem que providenciar. A fratura exposta é algo grave, né? Então você não deve aí fazer aí qualquer loucura, como tentar colocar o osso no lugar, porque isso aí vai provocar certamente uma piora do paciente. Fratura especial, né? Aí aqui vamos falar da coluna, ocasionado dor, perda de sensibilidade, formigamento e imobilização dos membros. Essa é gravíssima, né? Então, essa tem que ter muita atenção. Nas costelas, ocasiona dor e dificuldade respiratória. Na bacia ou fêmur, ocasiona dor intensa de ficar em pé ou movimentar-se, né? Já vi pessoas que quebraram aí, trincaram, né, a bacia e o fêmur, e realmente é uma dor grande. Procedimento: manter a vítima imóvel no local do acidente, providenciar socorro especializado, observar a respiração e o pulso. Se não houver socorro especializado, o transporte só poderá ser feito com a imobilização adequada em maca. Principalmente aqui, ó, nas costelas, né, gente? Porque pode aí ocasionar uma perfuração do pulmão e a coluna também, se não movimentar de acordo, você pode deixar a pessoa paraplégica, né? Tetraplégica, enfim, e aí causar um problema maior. Eu conheço até uma pessoa que sei, né, do caso, que a pessoa foi movida ali errado, o socorro foi errado e ela acabou ficando paraplégica, né? Se o socorro tivesse sido correto, ela não ficaria. Então, assim, é muito delicado isso, tá? Cãibras, né? Cãibras é comum, são espasmos musculares súbitos, incontroláveis e muito dolorosos. Ocorrem geralmente durante o sono ou após atividade física intensa, na qual se perde água e sais minerais pela transpiração excessiva. Eu tenho cãibra à noite às vezes, gente. Nossa senhora, dói demais, né? Dói muito.
Procedimento: alongar com cuidado o músculo afetado, né? Na panturrilha, deve-se endireitar o joelho e empurrar o pé com firmeza em direção à parte superior da perna. Ficar em pé sobre a perna afetada irá aliviar a cãibra com alongamento do músculo. No pé, deve-se levantar colocando o peso do corpo sobre a parte anterior do pé. Na parte posterior da coxa, deve-se endireitar o joelho e erguer a perna afetada. É muito comum os jogadores de futebol acontecer isso, né? Na parte frontal da coxa, dobrar o joelho. Quando os espasmos cessarem, deve-se massagear o local e colocar bolsa de gelo sobre o local protegido por gaze ou pano limpo, tá? Então, cãibras aí também, que é muito comum aqui os procedimentos para cãibra. Intoxicação alimentar é provocada pela ingestão de alimentos contaminados, provoca enjoo, vômito, diarreia, sudorese, palidez, febre e dores abdominais. Então, qual é o procedimento? Manter a vítima deitada após o vômito, não dar medicamentos para interromper a diarreia, ministrar o soro caseiro, aqui ó, por isso que tem que ter lá no kit de primeiros socorros, né? Aquele medidor feito com 200 ml de água filtrada ou fervida, uma medida rasa de sal e 2 medidas de açúcar. A colher medida é distribuída em posto de saúde ou pastoral da sua criança. Na sua falta, usa-se uma colher de sopa rasa de açúcar e 2 colheres de café rasas de sal. Procurar atendimento médico. É importante você saber isso aqui, ó. A dose aí, porque a banca pode perguntar, precisa fazer um soro caseiro, né? Não tem a colher. O que se usa? Uma colher de sopa rasa de açúcar e 2 colheres de café rasas de sal, ó. Presta atenção nisso aqui, que as bancas gostam de perguntar, tá? Picadas de inseto, né? Picadas de abelha, vespas, mamangabas, eu nem sei o que é isso, gente. E formigas, né? Como esse texto é do Pará, deve ser algo que eu vou procurar saber o que é mamangabas, né? Se você pesquisa aí, coloca lá nos comentários. Deve ser algum tipo de inseto aí da região ali amazônica. Geralmente, ou pode ser até que tem aqui, né? Mas eu nunca ouvi falar. Abelhas, vespas, mamangabas e formigas. Geralmente causam dor aguda, prurido, inchado e uma pápula dolorida no local. Porém, algumas pessoas sofrem reações alérgicas, causam choque anafilático. Para essas pessoas, uma picada pode levar à morte, né? Então, você tem que ter informação. Eu tenho um aluno, por exemplo, que tem alergia à picada de abelha. Então, tá lá na ficha dele, tá? Procedimento, né? Lavar o local sem friccionar, gente, né? Muita gente fricciona e aí, ó, banca pode perguntar isso, sem friccionar. Retirar joias ou objetos apertados antes que o local inche, né? Então, aliança, essas coisas, às vezes a pessoa usa um cordão mais apertado, porque a pessoa pode inchar e aí pode causar um problema, né? Colocar o local da picada abaixo do nível do coração, tá? Observar a vítima por 30 minutos e caso apresente algum sintoma de reação alérgica, como náusea, vômito, prurido na garganta, tortura, desmaio, urticária, ruborização, inchaço generalizado, dificuldade de respirar ou engolir, cólicas abdominais, pressão arterial baixa, deve-se procurar atendimento médico com urgência, tá? Então aqui os insetos, né? E o que deve ser feito. Picada de aranha e escorpião, né? A gente teve aí um período que tinha muito escorpião. Elas podem causar dor intensa no local, náuseas, vômitos, coceira na pele, dificuldade respiratória, sudorese, formigamento, entre outros sintomas. E aí qual é o procedimento? Em ambos os casos, manter a vítima em repouso completo e procurar o atendimento médico rapidamente, né? Dentes soltos e quebrados. Alguns impactos podem soltar ou quebrar mais de um dente. E aí, procedimento. Quando o dente apresenta movimento, deve-se morder uma gaze com firmeza para manter o dente na cavidade e procurar imediatamente o dentista. Quando o dente cair, deve-se enxaguar a boca com água morna,
água morna, para remover o sangue ou outro tipo de sujeira e colocar uma gasa enrolada no local. Colocar o dente no leite gelado ou dentro da boca da vítima, pois a saliva protegerá o dente, e procurar o dentista imediatamente. Olha que dica, que interessante. E aí, né, você tem, a banca pode perguntar, porque é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Colocar o dente no leite gelado ou dentro da boca da vítima para proteger ali o dente. Por que isso, gente? Porque às vezes é possível reimplantar, né? Quando o dente estiver quebrado, deve-se levar o pedaço do dente até o dentista, porque hoje também tem procedimento que dá para fazer a recuperação aí, certo? Dentes soltos e quebrados, febre, esse é muito comum, né, gente? É condição que a temperatura corporal está acima de 37, causada por bactérias ou vírus, né? Agora tem o coronavírus aí. Procedimento: deixar a pessoa confortável e monitorar a temperatura com termômetro, pois a febre muito alta pode provocar convulsões. Dar líquidos leves, viu, gente, para a pessoa ingerir. Colocar compressas com água tépida sobre a testa da pessoa. Procurar orientação médica, tá? Então, tranquilo aqui também. Esse é um procedimento mais comum aí que as pessoas já têm mais informação. E dor de cabeça, qualquer dor pode vir acompanhada de dor de cabeça. Ela pode ser o sintoma de doenças graves, como meningite ou acidente vascular. Ela surge sem razão aparente, causando desconforto e até dores insuportáveis que impossibilitam a pessoa de realizar suas tarefas normais. Qual o procedimento? Procurar orientação médica se a dor aumentar rapidamente, for forte, impedir as atividades normais, for recorrente ou persistente, for acompanhada de perda no nível de consciência, for acompanhada de rigidez do pescoço, seguisse de uma lesão na cabeça, provocar vômitos e desmaios. Não ministrar medicamentos que podem agravar determinadas doenças. Então, gente, isso é muito importante. A banca com certeza pode cobrar isso de você. Dor de cabeça, ó, não ministrar medicamentos, tá? Colocar a pessoa em ambiente tranquilo e usar uma compressa fria. Lógico, se não passar dor de cabeça, deve sempre comunicar o pai, a mãe, responsável, né? E não dar medicamentos, tá bom, gente? Aqui, né, as referências bibliográficas, como eu falei, esse eu não citei aqui, mas esse é um documento aí do governo do Paraná. Falei Pará, né? Governo do Paraná, gente, olha só, né? Governo do Paraná, que tá aí no edital de vocês. Falei Pará, hein, gente? Ixi. Então, assim, a gente termina esse documento, né? Terminamos esse documento, fizemos algumas questões. Eu vou colocar lá para ver se a gente tem mais alguma questãozinha aqui para fazer, tá? Para vocês, e eu devo fazer um aulão aí, né? E colocar mais algumas questões aí. Olha aqui, mais uma questão aqui, ó. 8. O transporte de uma vítima é de extrema importância e pode ser decisivo para a sua sobrevivência. Antes de transportar a vítima, é fundamental sempre verificar se apresenta confusão mental, hemorragia, fraturas, traumatismo da coluna ou sinais vitais de respiração. Dos itens acima descritos estão corretos apenas 1 e 2, 1, 3 e 4, 1, 3 e 5, 1, 2 e 4, 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5. O que você responderia nessa? Né? Ó, dica, note aqui, ó, nas alternativas, eu sempre falo isso para os alunos. Olha as alternativas. Tem alguma que tenha 1, 2, 3, 4 e 5? Não, né? Nenhuma tem 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, qual é a dica que a resposta nos dá? Que tem alguma errada aí, pelo menos. Pelo menos uma está errada. Né? Por quê? Não tem 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, então eu já vou olhar aqui, ó, porque aqui deve ter pelo menos uma errada. Né? Qual é o gabarito da questão? Gabarito letra E, de escola. 2, hemorragia. 3, fraturas. 4, traumatismo da coluna. E 5, sinais vitais de respiração. Não entra aqui a confusão mental. Ó, dica aqui, ó, para como você já dá uma olhada. Não tem todas? Opa, já sei que pelo menos uma está errada. Pelo menos uma, né? Pode ser 2, pode ser 3, tá? Mas aqui é gabarito letra E, né?
e de escola. Tinha mais essa perguntinha, então a gente encerra essa aula. Espero que tenha ajudado. Eu devo fazer um aulão aí também sobre os sistemas aí do concurso, tá bom? Grande abraço e até a próxima.